você dá até para comparar com os títulos que ele ganhou na Fórmula 1. Que é justamente essa pauta para a gente poder fechar essa questão. Eu acho que isso é muito propício para a gente poder amarrar essa análise, porque a gente sabe da grandiosidade que foi esse título de Indy, ao mesmo tempo em que a gente tem um Emerson que vem de títulos importantíssimos em 72 e 74, cada um também à sua maneira, com sua necessidade, também provando a versatilidade do Emerson e essa cabeça que ele tem para esse tipo de situação, em que a gente pode colocar à mesa aí a questão da importância de cada título dele e, de alguma forma, colocar na balança e ver qual que é mais pesado. Acho que é uma boa maneira da gente poder fechar essa noite de hoje, de homenagem ao Emerson, homenagem a esses 35 anos do título, né? Completou agora em 24 de setembro, essa epopeia americana, que começou lá atrás, em 84, ele alguns grandes prêmios ali, indo para Miami, um carro cor-de-rosa ligeiramente constrangedor, e 24. De repente um cara que então, ainda tem a questão da numeração, enfim, mas era uma coisa que deu muito certo e já começou ali essa fase de exploração desse universo americano, acabou durando muito pouco. Ele já se estabelece como top driver, e em 84 ele faz essas pequenas coisas, em 85 já é um top driver da Fórmula Indy, em 89 ele finalmente tem nas mãos um pacote completo, que custou o Pat Patrick, inclusive, né, que é uma coisa que é bom a gente falar aqui, porque o acordo de fornecimento do chassi Penske só foi possível porque já estava também em contrato que o Emerson migraria para a equipe Penske em 1990, juntamente com o contrato de patrocínio da Marlboro. Então ele compra o almoço, a janta já está vendida, mas ele realmente faz um almoço farto com esse título do Emerson, tanto que quando você pensa em Penske, você digita na internet Penske 1989, apareceu o Patrick Racing do Emerson. É um ano que o nome Penske foi tirado do próprio Roger Penske. É como se fosse um asterisco na grande, gloriosa carreira do Roger Penske, ele que foi, sem dúvida, e continua sendo o maior construtor, o maior time dos Estados Unidos. Ele tem esse grande asterisco provocado pelo talento do Emerson Fittipaldi. Quando se pensa em 1989 em Penske, se pensa em Emerson Fittipaldi, não em equipe Penske. O Danny Sullivan foi derrotado, o Rick Mears foi derrotado, o Roger Penske foi derrotado. Isso pesa demais também. Então a gente tem esse título de 72, que é uma coisa incrível, um brasileiro, um terceiro mundista na melhor equipe até então, com um carro preto e dourado, inaugura uma era vitoriosa no Brasil, de títulos, com um carro que até hoje é emblemático da Fórmula 1, que é o Lotus 72, conquista um título incrível, de uma temporada incrível, em 1974, com uma concorrência ainda mais poderosa. Em 72, basicamente, foi uma luta contra o Jack Stewart, o que não é pouco. A gente está falando do Jack Stewart e da Tyrrell, de uma época que era um conjunto poderosíssimo. Mas você tinha em 74 uma temporada muito diversa, talvez uma das melhores. Eu sempre coloco 1974 num top 5 de todas as temporadas da Fórmula 1. Inclusive, chegando ali top 3, só não é number 1, porque 86 continua sendo a maior e a melhor em vários critérios que eu consigo enxergar. Mas você tem uma temporada que foi incrível, em que você tinha uma grande concorrência de várias equipes, vários pilotos icônicos tentando provar essa pós-era Stewart, porque o Stewart tinha se aposentado. Quem ficaria após a aposentadoria de Stewart, quem ficaria com o título?
e vê o Emerson e se impõe novamente numa equipe nova, ele ousa em sair da Lotus para ser campeão pela McLaren, é o primeiro título da icônica equipe McLaren também a bordo de um icônico carro que era o M23, né? E a gente passou aqui a última hora e 20, última 1h20 falando sobre o peso que teve esse título do Emerson de abrir as portas, de internacionalizar a Indy, de provar que ele era mais do que versátil, era um piloto de um talento transbordante, em que ele podia ser competitivo na Fórmula 1, como foi campeão na Fórmula 1, ele atravessa o Atlântico, ele faz, né, praticamente do zero uma carreira nova e alcança o título mundial também. Então a gente tem aí 3 coisas pesadíssimas para analisar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, no final das contas, o que pesa mais na balança, se é 72, se é 74 ou esse título de 89 que a gente, com muita alegria, veio rememorar e comemorar na noite de hoje. Descasca esse abacaxi. Vai você primeiro. Não faça essa não. Eu acho que os 3 títulos do Emerson têm seu grau de importância, né? O 72 foi o primeiro título. Como você falou, né, Lucas? O Brasil na Fórmula 1 no começo da década de 70 é mesmo que chegaram, sem querer ser preconceituoso nenhum país, é mesmo que chegasse um cara do Afeganistão, da Jamaica na Fórmula 1 e ser campeão. Né? O Brasil era um país exótico. Em 72, o Emerson botou o Brasil no mapa da Fórmula 1, né, iniciando 20 anos maravilhosos. Né? Era que para os Estados Unidos ia chegar um homem à Lua, era a gente chegar à Fórmula 1 e ser campeão. Isso, era... A proporção, em termos de impacto ao povo, era parecido, né? Guarda-se, claro, as devidas proporções, mas era mais ou menos isso. Era um feito extraordinário. Em que de repente o talento brasileiro vai lá e passa por cima de tudo. É que se passar 50 anos, a pessoa esquece desse detalhe. O Brasil ser campeão era muito exótico. O Brasil era um país exótico no mundo da Fórmula 1. Uma Fórmula 1 era muito eurocentrista. Só se olhava para a Europa, um pouquinho os Estados Unidos. Então o Brasil era um país muito exótico. Então teve a primeira vitória, foi muito marcante, né? Com certeza, abriu várias portas. Você falou tanto de 87 a 91, mas na verdade começou em 72. Lá em 72 começou essa sequência absurda de 8 títulos em 20 anos, fora os vice-campeonatos. Né? 74 foi um campeonato, o Lucas falou, maravilhoso. Pouca gente lembra, acho que é um campeonato bem subestimado. É um campeonato, sim, de altíssimo nível. O Niki Lauda surgindo na Ferrari, muito forte, Niki Lauda surgindo. A Tyrrell ainda estava muito forte com o George Scheckter, tinha Carlos Ottman Brabham, tinha muita gente boa ali. E o Emerson foi capaz de vencer essa galera toda, né? Na última corrida, eu tenho até um corte recente sobre aquela final de 74. Já 89 mostra a versatilidade do Emerson. O Márcio falou que o Emerson ele foi bicampeão de Fórmula 1 na década de 70, se adaptando ao que a Fórmula 1 lhe oferecia na época. Eu podia me machucar, então às vezes eu tenho que me resguardar, eu tenho que pensar mais na corrida do que na classificação. Foram apenas 6 pódios na carreira inteira, 144 corridas, 6 pódios apenas, né? E na Fórmula 1 ele se reinventou, então ele foi um piloto de mais velocidade, ele foi o mais veloz em 89, né? Coroando 89 foi mais veloz, foi um piloto que, né, marcou 4 poles seguidas. Então tem todos esses meandros, né? E acho que em 89 eu não vou fazer aqui a disfarçatez de comparar os grids de 74 e 72 com 89. A Fórmula 1 tem um nível acima da Indy, sempre teve, provavelmente sempre terá. Mas se você olhar a qualidade do grid de 89, o Lucas passou vários carros aqui, além da beleza dos carros, tinha um grandíssimo piloto. A gente destacou o Rick Mears, Bob Rahal, Mario Andretti, Michael Andretti, Alonso Júnior. Aí tinha alguns pilotos lá que brigaram pela vitória, até o Fabi, Aaron Dyke, Scott Pruitt,
O próprio Raul forte. Boesel. O AJ Forte ainda corria, principalmente em Indianápolis, né? O Gary Bettenhausen também corria. Então, o Alvin Cessenio corria, ele fez algumas corridas em 89, Tom Sliver. Então, a qualidade do grid de 89 é assim, como a gente falou aqui. Tinham alguns pilotos que poderiam fazer uma carreira decente na Fórmula 1 tranquilamente. Entendeu? Então, e tem toda essa questão da importância da internacionalização da Indy. Isso aí foi bastante marcante. O próprio Emerson falou que após o título dele, houve um maior interesse da Europa, não apenas no Brasil, mas na Europa, né? De imprensa, de mídia. Isso, lógico, atraiu vários pilotos. Nigel Mansell, 3 anos depois, saiu da Fórmula 1 como campeão mundial e foi para a Fórmula Indy. Isso não foi à toa. Isso tem muito a ver com o título do Emerson em 89. E o Emerson se reinventou. Ele se reinventou. Era o piloto da Lotus e da McLaren de 70. Ele foi um piloto diferente. Então só mostra a versatilidade, como o Emerson Fittipaldi é um piloto genial. Ele pode se adaptar o que ele tem na mesa e vencer, e ser competitivo. Ele foi competitivo na Fórmula 1, na Fórmula 1 de formas diferentes. Eu concordo com o João, concordo com o Lucas. Assim, eu penso que você ganhar 2 títulos na Fórmula 1 e ganhar um na Indy é maior do que você ganhar 3 títulos em qualquer um dos dois. Porque tem uma componente de versatilidade aí e que mostra que não é casual, não é uma sequência, não é uma, como a gente já falou aqui várias vezes, o Max Verstappen tem 3 títulos mundiais, tá bom, mas é uma sequência de 3 títulos, né? Se bem que no caso dele teve uma mudança de regulamento no meio. Mas você tem campeonatos que são sequências do mesmo regulamento atualmente, uma hegemonia, e que você construiu um pacote vencedor, foi o caso do Vettel, por exemplo, não estou desmerecendo, mas você construiu um pacote vencedor que rendeu 4 títulos mundiais. A gente já falou que o Nelson teve que construir 3 vezes um pacote vencedor para ganhar Campeonato do Mundo. O Emerson é uma situação parecida. Né? Em 72 ele tinha só 25 anos de idade e já era muito maduro, muito maduro. A concorrência talvez mais forte fosse o Stewart com a Tyrrell, tinha ali o X com a Ferrari e alguns que apareciam em algumas provas mais do que outros, mas a gente pode lembrar que o Dave Walker, com o mesmo carro dele, não marcou um ponto. Né? Ele falou pra gente aqui que o Lotus 72 era um puro sangue, um carro que um piloto como esse fala que era um puro sangue, já dá para entender que não era um carro fácil de você tirar todo o desempenho dele. Extrair o desempenho máximo dele. Ele falou, você não precisava mexer tanto no carro de pista para pista, o carro se adaptava a qualquer pista, mas você tinha que saber domar aquela fera. Tinha que saber domar. O puro sangue precisa de alguém que consiga extrair ele, consiga dominar e consiga respeitar. Né? Então, conseguir botar aquele Lotus 72, que nasceu para pneu radial, pneu biscoito, e transformar aquilo num pneu um carro que conseguia render com uma aderência muito maior, de pneu slick, muito mais macio. Ele desenvolveu isso e conseguiu perceber que o carro tinha se tornado muito forte. E, tudo bem, o Stewart em 72 não estava no auge, teve a úlcera, tá? Mas o fato é o seguinte, você olha o desempenho do Emerson em 72, a batalha que ele venceu em Brands Hatch, depois na Áustria, ele atingiu um nível do Stewart no auge. O Emerson de 72 podia ter enfrentado o Stewart de 73. Ele atingiu um nível muito acima dos outros conjuntos e ele tinha condição. Se a concorrência não estava tão forte, o problema não era dele. Ele atingiu um nível muito alto em 72. 73 começou ainda mais forte, depois teve aqueles problemas que a gente conhece bem. Em 74, ele vai para uma equipe nova que nunca tinha sido campeã e transforma aquela equipe numa equipe campeã. Veja bem, o James Hunt vence em 76 o Lauda, mas a gente sabe, sem querer desmerecer o Hunt, mas o Lauda não sofre acidente no Nürburgring, o Lauda tinha sido campeão em 76. E ninguém no mundo vai discutir isso. O Emerson em 74 ele bate as Ferraris, o Lauda podia não estar tão maduro quanto estava em 76, mas o Emerson bate as Ferraris que já eram superiores. Sobretudo no fim do ano, a McLaren começa bem, mas vai tendo uma luta de desenvolvimento ali muito grande, consegue melhorar o carro de novo no final da temporada, trabalhando com suspensão, já o Emerson mostrando toda a qualidade dele como desenvolvedor, refino. Era um carro difícil, um carro que você tinha que trabalhar pista a pista, tinha que mudar tudo, fazer um acerto fino daquele carro para poder fazer ele render.
e você bater as Ferraris naquela condição é coisa de um piloto superdotado, né, e ainda vai ser vice-campeão em 75. E o título dele na Indy, em 89, se você parar para pensar, o grid, em média, claro, o grid de 74 era muito mais forte que o grid de 89 da média, mas tinha grandes pilotos. Em termos de equipamento, havia muito menos desigualdade na Indy do que havia na Fórmula 1. Quer dizer, de fato, você estava competindo com mais pessoas, tinha mais pessoas em condições de vencer, e o desafio das pistas talvez fosse maior em 89 do que em qualquer outro título do Emerson, porque você tinha um cardápio muito variado em 89, você tinha que ter habilidades muito distintas para você andar num super oval, andar num tri-oval, andar num oval de uma milha, andar numa pista de rua, andar num circuito como Road America, que era um traçado super desafiador, mas um circuito de fato. Então, eram muitas habilidades que estavam sendo testadas ali, e você vencer a Indy naquele período, você tinha que ser bom em muitas circunstâncias diferentes. Então, e o Emerson, ele une a consistência dele de 74, a velocidade que teve em 72, e em termos de atuação, o título dele em 89, sem dúvida nenhuma, ombreia com esses dois que ele teve na Fórmula 1, e sobre alguns aspectos até acima. Alguns aspectos, porque foi um Emerson que já está mais maduro e sem ter perdido a velocidade. Então, ele impôs um domínio ali, os números não dizem tanto isso. Mas se você olha que ele podia ter vencido 5 provas em sequência, fez 4 poles nas outras 4 corridas, ele realmente conseguiu reivindicar a Fórmula 1 para ele ali, naquele período. E é uma coisa muito difícil de se ver naquela fase. Ele tinha muita gente boa ali, muito conjunto forte. Então, o título do Emerson em 89, eu acho que ele tem que ser mais lembrado como uma conquista do nível das outras duas dele, se não pelos pilotos que nos fazem ele competir, mas certamente pela atuação dele. E eu acho que a frase do Luciano do Vale, claro, no momento de empolgação, no momento também de defender o investimento dele próprio, a aposta dele próprio, o amigo dele, mas o Emerson não é um absurdo você, dependendo dos critérios que você valorizar, você colocar o Emerson como o top 10 da história, porque ele é muito versátil, e desses pilotos que fizeram sucesso em Fórmula 1 e Fórmula Indy, ele certamente está na primeira prateleira, talvez em primeiro lugar, porque são 2 títulos de Fórmula 1 que podiam ter sido 3, seguramente. E na Fórmula Indy, além de ser campeão, ele tem 2 vice-campeonatos, tem um grande campeonato 92 que não foi vice, mas venceu 4 corridas, e tem 2 Indies, 2 Indies que poderiam ter sido mais também. Em 90 e 94 ele muito perto de vencer. Então, se você olhar com atenção, esse cara é fantástico. Ele é genial, ele é completo, ele sabia controlar as próprias emoções, mas também sabia andar quando precisava andar. Se olhar Detroit, como a gente falou em 89, você vê a tocada de um cara que estava com um ritmo muito forte e o carro redondo na mão. É um piloto competitivo, como quem mergulha naquela curva em Indianápolis, lado a lado com o Al-Unser, sabendo que um dos dois vai rodar, se não forem os dois. É um piloto que tem que ser respeitado. O Emerson não é nenhum absurdo alguém colocar Emerson Fittipaldi como um dos 10 maiores pilotos da história, tomando tudo. A meu ver, talvez eu não colocasse, mas a meu ver não tem como alguém tratar isso como um absurdo, porque você vencer em categorias tão distintas, se tornar tão bom em oval como ele se tornou, é um piloto superdotado. É isso aí. Acho que não tem melhor maneira da gente poder encerrar aqui, é justamente mostrar isso aí, que a construção de títulos dele, a construção de trajetória dele é única. Ela pode ser similar em alguns aspectos a alguns pilotos, similar ao que o Piquet teve na sua carreira ao também se tornar primeiro piloto da Brabham, é similar de alguma forma ao Mario Andretti por essa questão de ficar atravessando o Oceano Atlântico, ora na Europa, ora na América, pilotando em grande competitividade, mas a gente tem uma trajetória de um Emerson que é absolutamente única. Ela tem essas similaridades, alguns pontos em comuns com grandes pilotos que a gente já viu,
o próprio Mansell, a gente pode citar também, como a gente citou durante essa conversa, mas o que a conversa de hoje que a gente teve aqui, esse rememorar a temporada de 89, ajuda a gente a iluminar algumas questões que ficam em aberto e que acabam fazendo com que não se valorize o Emerson Fittipaldi como se deveria como piloto. O rememorar que a gente fez aqui teve essa característica de poder mostrar o quão importante foi a trajetória dele na Fórmula 1 e quanto esse título na Indy também foi uma coisa que mudou paradigmas e fez com que a gente tivesse diversas constatações. Claro que o Luciano